Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aulinha de eletricidade. Como eu comentei no fim da aula passada, ah, nessa aula então a gente vai começar a ver a reação dos elementos passivos à corrente alternada, né? Esse é o nosso grande tópico da aula de hoje, né? Que basicamente então se refere a- ao estudo, né? Do que acontece, né? Com os nossos componentes, lá o R, o L e o C, quando a gente começa a lidar com corrente alternada. Tá? E aí, como a gente pode resolver isso e qual a utilidade daí daquelas análises fasoriais, né, nesse sentido. Tá? Talvez uma coisa que vocês não vão perceber muito bem aqui em face da abordagem que a gente tem que dar para a cadeira, né, que é bem sucinta, né, é o quão útil essa análise é, tá? Porque quando a gente começava a lidar, né, com capacitores, indutores e circuitos muito complexos, né, muito cheios de capacitores e indutores, né, tradicionalmente, a gente tem que começar a fazer um monte de integral e derivada para tudo que é lado. E isso é bem trabalhoso. Né? Então, os fasores eles vêm nesse sentido de poder nos dar um alívio, né, dessa matemática toda, né, e de poder representar o circuito na frequência, certo? Então a ideia é que a gente faça essa análise, né, em amplitude e frequência e depois possa transformar, né, a resposta de volta no tempo e tal, né? Inclusive, transformadas como Laplace e Fourier também são bastante úteis nesse sentido, né, em circuitos elétricos, certo? Mas isso se vocês forem, né, de uma área, por exemplo, como elétrica, ou controle e automação, uma área mais correlata, que aí realmente tem que ver esses circuitos com mais atenção e com mais profundidade, né? Como a ideia aqui é dar, né, um instrumental básico para vocês, a gente, né, não chegará a tanto, certo? Mas, sem mais delongas, vamos ver então como isso funciona nos circuitos elétricos, né? Uh, e o que acontece com esses componentes quando a gente começa a utilizar a corrente alternada. Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal, tá? Na última aula a gente viu então uma revisão geral, né, sobre ondas e senoides, né? A gente comentou ali um pouco sobre os parâmetros das ondas, né? Como é que funciona ali o avanço e o atraso de fase, né? E, e no que isso impacta, né? Inclusive ali a gente fez uma comparação entre cosseno e seno, né? Para ver que a diferença era basicamente, né, 90 graus entre essas duas ondas, tá? A gente fez ali uma contextualização geral sobre fasores, tá? E representação fasorial, né? E fez também ali uma conversão de bases, tá? E operações básicas ali, tá? Entre então domínio-tempo e fasores, né? E essa coisa toda. E a gente também viu alguns exercíciozinhos ali e eu deixei alguns exercícios para vocês, né? Que eu vou corrigir no começo da aula agora, então, tá bom? Então, nessa aula, né, os nossos objetivos principais aqui então vão ser, né, claro, a resolução desses exercícios que eu deixei na última aula, né? Isso é importante vocês terem isso claro, né, na mente de vocês, como resolver e como manipular esses números, tá? Porque eles vão ser bem importantes daqui para frente, certo? E a gente vai também apresentar, né, o comportamento então desses elementos passivos, né, de circuitos RLC, né, que é resistivos, indutivos e capacitivos, tá? A corrente alternada, certo? E vai ver como é que como é que se faz também a modelagem desses circuitos no domínio fasorial, tá? E vamos aí também explorar, né, alguns exemplos para mostrar para vocês ali na prática como fazer isso, né, nesses circuitos, certo? Então, os tópicos aqui, né, de forma bem. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro exercício, né, que eu deixei ali para vocês, tá?
era para exercitar essa identificação de parâmetros, né, nas ondas ali, certo? E e possibilitar essa conversão de bases depois, tá? Porque muitas vezes vocês têm lá então, né, as fontes ali no circuito de vocês indicadas como indicadas no domínio tempo, né? Seja ou em função de seno, uh, ou em função de cosseno, certo? E aí elas vão ter ali uma certa frequência e vão ter ali uma certa fase, né? Ou não, né? Então lembrando de que nesse contexto agora a gente está lidando aqui com ondas AC, certo? Fontes AC, corrente AC. Então elas têm essas características, né? Não é mais só o valor de amplitude ali contínuo, né? 9 volts. Agora vai ser 9 volts, 60 Hz, tá? Fase 0 ou fase 90, certo? Então algo nesse sentido, beleza? Então o exercício aqui era, né? Considerando a senoide 30 de seno de 4πt menos 75 graus, né? Calcule a sua amplitude. Na verdade, não precisa nem calcular muita coisa aqui, né? Mas calcule a sua amplitude, fase, frequência angular, período e frequência, certo? Então, como é que a gente faz isso aí, né, pessoal? Lembrando que aqui tinha as respostas, né? Eu sempre deixo as respostas para que vocês tentem fazer em casa esses exercícios, tá? E recomendo fortemente que vocês tentem, né? E vamos ver como é que a gente resolve isso então, tá? A gente vê então, né, que muitos dos parâmetros, na verdade, eles já são nos dados aqui de forma bem direta, tá? Então, por exemplo, a amplitude, né? A amplitude sempre vai ser essa constante que está multiplicando, então, essa onda, né? O cosseno ou seno, certo? Nesse caso, a gente tem uma amplitude de 30, tá? Essa senoide aqui, o programa não nos fala se é uma onda que representa aqui uma tensão elétrica, uma corrente elétrica, tá? Então a gente vai considerar ela como sendo, né, adimensional, digamos assim, né? Sem unidade, tá? Né? 30, certo? O resultado aqui então é 30 também, né? A fase, né, pessoal, dessa onda aqui, certo? Lembrem que a fase é aquele φ, né, que sempre está então relacionado aqui depois do t, né, por mais ou menos, né, onde a gente tem então o avanço ou atraso dessa onda, certo? Aqui está direto, né, 75 graus, certo? Então já está aqui dado de presente, tá? Mesma coisa a frequência angular, certo? 4π de t, né? Então também bem tranquilo, certo? O período, né, pessoal? Como é que a gente calcula esse período, tá? O período é o inverso da frequência, tá? E o que que é a frequência? Frequência é aquele ômega ali, né, dividido por 2π, certo? Lembrem que isso aqui, então, a frequência angular, né, é 2πf, certo? Então, para achar a frequência em Hertz, né, a gente só isola o f aqui, tá? A gente vai ter então 4π, né, que é esse cara que está aqui, né, por 2π, certo? Que é essa constante, e vai chegar no valor então de 2 Hz, certo? Então, partindo daí, a gente pode chegar nesse período, certo? Que é o inverso da frequência e, consequentemente, vai ser meio segundo ou 500 milissegundos. Bem fácil, né? Outra questão aqui, né, pessoal? Um pouquinho diferente dessa vez, tá? Então a gente tem essa onda aqui, né, de essas duas ondas, na verdade, né? A I1, tá, de menos 4 seno de 377t mais 55 graus, e a I2 de 5 cosseno 377t menos 65 graus. E é pedido então para que a gente calcule o ângulo de fase entre 1 e 2, tá? Indicar qual dessas duas correntes está adiantada, então, né? E qual está atrasada, certo? Então, qual corrente dessas está na frente, né? No tempo, certo?
Tem a resposta aqui, né? Então o I1 ele está avançado, certo? Em relação ao I2. E como é que a gente pode calcular isso, né? Assim, uma coisa bem importante vocês perceberem é que para a gente fazer essa análise que a gente vai fazer aqui agora, essas duas ondas elas têm que ter a mesma frequência, tá, pessoal? Ou seja, aquele Wzinho que tem aqui, tá? Ele tem que ser igual, né? Reparem que para as duas a gente tem 377, tá? Então 377t, tanto em seno quanto em cosseno, certo? Vamos resolver então essa questão. Né? Reparem que a gente tem então, né, uma onda aqui negativa, certo? A gente tem menos 4 seno, né? E vocês devem lembrar então da aula anterior, né, que eu comentei ali com vocês, né, que na verdade esse sinal de negativo aqui ele pode ser compensado pelo acréscimo ou decréscimo em 180 graus, né? É aquela história de dei um giro de 180 graus, né, parei no sentido diametralmente oposto a que eu estava no começo, certo? Então vocês podem compensar esse menos 4 aqui, né? E escrever que menos 4 seno de tudo isso aqui é igual a 4 seno, né, dessa frequência, mais a fase inicial, mais 180, tá? Então é a mesma coisa, segue sendo a mesma onda, né? A segunda onda, ela está então descrita em função de cosseno, tá, pessoal? E aí como é que a gente pode comparar isso, né? Vocês lembrem então que a gente tem lá uma equivalência entre cosseno e seno, né? Onde cosseno, né, nada mais é do, aliás, perdão, onde um seno nada mais é do que um cosseno adiantado em 90 graus, certo? Então, se eu fizer cosseno mais 90, eu vou ter um seno, né? Nos convém ter isso aqui representado em função de seno, tá? Para a gente poder comparar as fases diretamente aqui, tá? Ou então pegar essa primeira, passar para cosseno também é possível, tá? Não tem nenhum problema nisso, certo? A gente tendo então esse 2 descrito, né, em função de seno, né, e para isso bastou a gente adicionar 90 graus aqui no menos 65, né? A gente vai ter essa equivalência aqui então, tá? Que o I1 é 4 seno dessa frequência mais 235. Lembrem que a gente adicionou 180, né? Para cancelar aquele negativo. E o I2 é 5 seno, então, né? Dessa frequência aqui, mais 25, né? Que é o menos 65 mais 90, certo? Logo, a gente pode, né, comparar diretamente essas duas ondas, né? E aí fica bem fácil, né? Bem fácil mesmo de ver que o I1 está avançado em 210 graus em relação ao I2, né? É só subtrair aqui e só ver essa diferença, tá? Então, bem tranquilo mesmo. O outro exercício, então, né, ele era um pouquinho mais trabalhoso, mas é bem mais parecido com coisas que vocês vão ver analisando circuitos elétricos no domínio fasorial, tá? Que basicamente se refere, então, a operar números complexos, tá, pessoal? E fasores, né? Então, a gente tem aqui, né, três números complexos, né? Então, primeiro aqui 5 mais J2, tá? Que está multiplicando o menos 1 mais J4, tá? Esse J aqui faz papel de I também, tá? Tem representações que usam I, tem representações que usam J, tá? Imagino que vocês já devam ter visto isso em outras disciplinas, tá? Menos 5, módulo de 5, fase 60, né? Lembrem que esses números aqui, eles podem então ser representados de duas formas diferentes, né? Em coordenadas polares, né, que é esse número fasorial aqui, né, esse sistema de coordenadas, digamos assim, de representação dos fasores, tá? E em coordenadas retangulares, né, que são então nossos pares lá, né, em número real e número imaginário, tá? Em coordenadas reais e imaginárias, certo? Então a gente tem duas componentes, real e imaginário, tá?
E a segunda questão aqui, né, envolvendo outras, né, manipulações aqui, né, inclusive soma e divisão, tá? Ah, então, como é que funciona isso aqui, tá? É importante vocês saberem bem a compatibilidade entre essas duas representações, tá? Então, como tendo a representação em coordenadas retangulares, né, chegar na forma polar dela, tá? E vice-versa, né? E a gente faz isso dessa forma, tá? Considerando isso x e a parte imaginária y, a gente pode chegar no R, que é esse módulo aqui, tá? Um, e fazendo, né, a hipotenusa aqui desses dois caras, tranquilo. E o ângulo, né, a gente calcula então o ângulo do fasor aqui, né, através de uma tangente, né, ali, do inverso da tangente, tá, da componente imaginária pela componente real, certo? Uh, Lembrando então que se a gente tiver então esse fasor, a gente pode transformá-lo em coordenadas retangulares, né, através dessas identidades aqui, né, de módulo, né, isso é o R no caso, certo? Módulo vezes cosseno desse ângulo, certo? Isso para achar x, que é seria a coordenada real, tá? Por exemplo, 10 aqui. E para achar o y, que é o componente imaginário, a gente faria então, né, o módulo, que nesse caso aqui, por exemplo, é o 5, vezes seno desse ângulo que tem aqui dentro, tá? O ângulo do fasor, tá? E isso nos daria então a nossa componente imaginária, certo? Beleza. E como é que a gente resolve esses exercícios aqui? Tá? Então vamos para o primeiro. Tá? É importante que vocês lembrem, né, que eu comentei na aula passada, tá? Que cada uma dessas representações elas têm uma vantagem em relação à outra, né, pessoal? Claro, né? Não haveria de ser diferente, né? Senão a gente usaria uma só. Né? E qual é a vantagem, né, no sentido aqui de cálculo desses problemas, tá? A vantagem é que as coordenadas retangulares, né, elas facilitam muito a soma, tá? Então, se a gente tiver uma conta de soma ou subtração, basta que a gente some as componentes reais e some as componentes imaginárias, tá? Para fazer essas operações. É bem fácil, né? Já as coordenadas polares, né, elas então elas nos dão a facilidade quando a gente trabalha com multiplicação e divisão, tá? Então, quando a gente está multiplicando um fasor pelo outro, né? Aqui em coordenadas polares a gente pode então simplesmente multiplicar o módulo, né? No caso aqui o 5 vezes o módulo do outro, e somar esses ângulos fasoriais se a gente estiver multiplicando, ou diminuir eles se a gente estiver dividindo, certo? Então, olhando esse problema aqui, né, e, de novo, assim como nos circuitos elétricos tem diversas formas, né, diversos caminhos para resolver isso aqui matematicamente, tá? Eu vou mostrar o que eu acho mais prático, tá? Mais fácil de lembrar aqui, o que faz mais sentido. É que tendo então isso, né, por ponto de partida, essas facilidades que eu comentei, certo? A gente pode então transformar nessas coordenadas retangulares aqui, certo? Esses números complexos em representações fasoriais, né? E como a gente faz isso, né? Daquela forma que eu comentei, né? Então, fazendo a hipotenusa desses caras, né? Que basicamente é os dois termos ao quadrado, raiz quadrada, soma raiz quadrada, né? E o ângulo lá do fasor, então, né? É o segundo componente desse número complexo, né? Sobre o primeiro, né? Tangente inversa, a gente chega lá, tá? Então vocês devem chegar nesse valor aqui, nesse valor de representação fasorial, tá? Em coordenadas polares, certo? E claro, né, se você multiplicar, tem que transformar os dois, né? Então, transformando o segundo, vocês vão fazer a mesma coisa, certo? E chegar nesse outro valor aqui, tá? Com um ângulo agora negativo, né?
certo? Ahn, então, vocês podem fazer essa transformação aqui, vão ter as duas representações em coordenadas polares, e aí basta vocês multiplicarem elas, né, pessoal? Multiplicarem o raio, tá? Aqui como eu fiz, né? E considerarem então essa subtração, né, de fases aqui, tá? E vocês vão chegar nesses valores aqui, certo? Sem maiores problemas. Então vocês vão chegar numa componente ali, né, final, né, dessa multiplicação, tá? Que também tem raio e tem ângulo, né? Como a conta final que a gente tem que fazer aqui é uma conta de subtração, né? Me parece então conveniente que a gente transforme, né, de volta esse cara aqui, né, para coordenadas retangulares, certo? E transforme esse cara aqui, né, o módulo de 5 fase 60 aqui, tá? Também para coordenadas retangulares, tá? Para a gente poder fazer uma subtração simples aqui, né? E basicamente é isso que eu faço aqui, tá? Então esse aqui é o nosso, então é o nosso a nossa equação ali, né, que a gente tem que resolver agora, que está em polares, e a gente, para transformar em retangulares, faz isso aqui, né? O módulo vezes o cosseno do ângulo mais j módulo seno do ângulo, tá? Faz isso para os dois, tá? E a gente vai chegar, então, nesses valores aqui. Basta a gente, né, então, aglutinar eles, parte real, parte imaginária com parte imaginária, e a gente vai chegar, então, no resultado aqui esperado, que é menos 15,5 menos J 13,67, certo? Está resolvida a questão. Segunda questão aqui, então, pessoal, tá? Então, nessa aqui a gente tem ali, né, no começo, né, um número complexo expresso aqui em coordenadas retangulares, né? Soma com um fasor. A gente tem, então, essa soma aqui dividida por outro carinha aqui, né? Também complexo que está expresso em coordenadas retangulares, tá? Soma com fasor e soma lá com um outro componente em coordenadas retangulares. Esse, reparem, né? Zero na parte real, né? Zero no componente real e J5 no componente imaginário dele, né? Então, seguindo a mesma lógica, né, pessoal, lembrem-se de que para soma, né, nos convém ter representações em coordenadas retangulares, tá? Então, o que vocês vão fazer aqui, né? Vão pegar esse 3 fase 40, tá? Passar ele para retangular, tá? Vão chegar nesse valor aqui, certo? E aí daqui vocês podem somar ele, né, com esse cara aqui, certo? Reparem que esse 10 fase 30 aqui, né, vocês vão somar também, a gente vai ter que somar em algum momento com esse J5, tá? Então, para esse cara aqui também nos convém, né, é essa representação em coordenadas retangulares, tá? E aqui está ela, né? Então, transformando esse 1030 para retangulares, a gente chega nesse valor aqui, tá? 8,66 mais J5, certo? E, finalmente, reparem que, né, a gente tem essa divisão aqui por um número que está representado em retangulares também, tá? Mas, como eu comentei com vocês, né, nos convém dividir ou multiplicar usando fasores, tá? Então eu já vou pegar e passar esse cara aqui para o domínio fasorial, tá? Como é que eu faço isso? De novo, né? Módulo, né? É igual a primeiro componente ao quadrado, mais segundo componente ao quadrado, raiz quadrada disso, tá? E a fase é igual ao segundo componente dividido por primeiro, tangente inversa, a gente vai chegar no ângulo, tá? A gente então faz aquela soma, né, lá em cima, né, agora com esse valor lá de 3 fase 40, tá? A gente chega então num equivalente aqui, né, que é esse 12,30, né? Aqui, esse fasor aqui embaixo então é o equivalente desse menos 3 mais J4, tá? O 8,66 mais J5, então, é a representação desse 1030, certo?
que vai somar também com o J5 que já tinha ali, né? E a gente pode reescrever isso aqui então dessa forma, tá? Tendo isso aqui então, né, a gente pode, como eu comentei, né, dividir, né, utilizando fasores e resta então passar esse cara aqui para o domínio fasorial, tá? O resto é fácil. Então, passando esse cara para o domínio fasorial, e aqui eu fiz direto, tá? Não mostrei a continha ali, né? A gente vai ter essa razão aqui, então, tá? E pode efetuar essa divisão, né? Aqui eu já aglutinei, então, né? O 8.66 com, né, com esses dois J5 aqui, tá? Vai dar J10. E essa divisão aqui, só para lembrar, né? Então, é esse dividido, módulo desse dividido pelo módulo desse, essa fase menos essa fase aqui embaixo, tá? Vocês vão ter esse resultado aqui em polar, então, passam para retangular e fazem a soma direta dos componentes, né? Que vai nos dar o nosso resultado final lá, então, tá, pessoal? Certo? Então, outro exercício ali que eu pus para vocês, né? Ainda para fixar aquela transição, né, do domínio tempo para o domínio fasorial e vice-versa, tá? Então a gente tem aqui duas ondas, né, uma de corrente e uma de tensão, e a gente quer então passar elas, né, do domínio temporal, né, pegar essas senoides e passar então para o domínio fasorial, tá? Como a gente faz isso? Da mesma forma que a gente já tinha feito ali para as ondas anteriores, né, pessoal? Então acho que agora vocês já estão treinados para isso, né? Basta vocês fazerem então um módulo, tá, de 6 ali, né? E considerarem a fase, né? Certo? Que é menos 40, tá? E aí vocês podem representar isso diretamente em domínio fasorial aqui, tá? Essa corrente, o fasor corrente dessa corrente aqui no domínio do tempo, tá? Ah, Vinícius, mas e a frequência angular, lá o que eu faço com isso? Isso aqui a gente vai usar depois na análise de circuito, se vocês vão ver nos exemplos mais adiante, tá? Mas para transformar as fontes só, né, a gente não precisa delas, tá? Então a gente considera só o módulo e a fase, tá? A gente faz então da mesma forma na B aqui, né, para essa onda de tensão, né? Claro que como a gente está, né, expressando tudo em função de cosseno, certo? Então é conveniente a gente fazer essa transformação, né? Então tem essa equivalência aqui, tá? A gente faz essa soma aqui então, né, dos 90 ali com 50, tá? E chega nesse valor aqui, né, da fase de 140, ok? E aí basta escrever direto, né? Pegar o módulo, pegar a fase e chegar nesse valor. Bem tranquilo, né, pessoal? Outro exercício aqui, pessoal, tá? Nesse aqui a gente tem então a operação complementar, tá? O que eu quero dizer com isso? A gente tem então os fasores, tá? Ali descritos em termos de corrente e tensão, e a gente quer então obter as senoides, né? Que formam esses camaradas aqui, tá? Então como é que a gente faz isso, certo? De forma bem simples, né? Isso aqui na verdade a gente já estava meio que fazendo antes ali, né? Aqui o A é aquele, basicamente aquele cálculo de calcular o módulo e a fase, né? Utilizando lá a soma dos quadrados e a tangente inversa, certo? Então através disso a gente chega na forma polar dele aqui, então desse fasor, tá? E daqui é bem fácil, né? Chegar então na representação ali em termos de cosseno, certo? A gente tem ali então 5, que é o módulo, tem o ângulo de fase, tá? E, claro que infelizmente a gente não pode deduzir o ômega daqui, tá? A frequência angular, porque realmente é uma informação que a gente não tem, não nos é dada, tá? Beleza? No segundo problema aqui, na B, tem uma questão interessante, tá? Que é o uso desse J aqui, tá? Que é um vetor
vetor não, um elemento unitário aqui imaginário, né? Então é esse j que equivale a gente falar que tem um j, tá? Ah, lembre então, né, que essa componente em j ela é descrita em função de seno, tá? E o seno em relação ao cosseno, lembrem, né, está adiantado em 90 graus, tá? Então a gente pode descrever aquele j como sendo 1 fase 90, certo? Beleza. Então, para esse outro aqui componente, né, a gente tem essa representação aqui em termos de neperianos, né? Lembrem que a gente pode usar então né, essa base E aqui para representar, tá? 8, obviamente, é o módulo, né? Então a gente vai ter lá um módulo 8, certo? E aquele menos J 20 graus é a nossa fase, tá? Então basta a gente descer aquele cara lá e colocar menos 20 aqui, tá? Reparem que a gente tem então agora uma multiplicação, tá? Desses dois termos e para resolver isso aqui, como a gente já fez lá anteriormente, né, pessoal? Basta multiplicar eles então, né? E aí para multiplicar, multiplica o módulo, né? 1 vezes 8 e considera então, né, a soma desses dois ângulos, tá? Claro que como um deles é negativo, a gente vai subtrair, né? Então vai ficar ali 8,70, tá? E aí, como a gente já fez lá em cima, a gente pode então considerar, né, o módulo dessa onda, tá? E a fase, né, 70 graus, certo? Também bem tranquilo. Mais um exercício aqui, pessoal. Então, tá? Nesse aqui, então, né, a gente tinha que calcular a soma entre a corrente I1, certo? Que era descrita por 4 cosseno ômega t mais 30, né? E 2, né? 5 seno ômega t menos 20 graus, tá? Então, basicamente, calcular a soma entre essas duas ondas. Também bem tranquilo, né? Como é que a gente resolvia isso, né? A gente tem lá então que a onda 1, né, é descrita em função de cosseno e a 2 em função de seno, tá? Então a gente ajusta, né, esses dois camaradas aqui para eles dois estarem descritos pela mesma função, né? No caso aqui escolhi cosseno, certo? E para que isso aconteça, né, eu tenho que corrigir então por 90 graus essa, essa onda aqui, certo? Então seno ele está 90 na frente, eu atraso aqui, né, põe menos 90 para trazer de volta para cosseno, tá? Somando então com esse menos 20 que tinha lá, vou ter menos 110, certo? E consigo então descrever esse cara por módulo 5 menos 110 em fase, tá? E o I1 por 4 e 30 em fase, certo? A gente pode então através disso somar essas duas ondas, tá? Lembrem que a representação retangular nos ajuda na soma e na subtração, e essa representação polar nos ajuda na multiplicação e na divisão, certo? Como o que a gente quer fazer aqui é somar, né? A gente então coloca nessa forma aqui, né, retangular, certo? E pode então efetuar essa soma aqui, tá? Ahn, e então tendo a resultante passar de novo, né, para a forma polar, que vai dar esse resultado aqui, né, com essa fase, tá? E daqui, né, tirar direto a onda, né, no tempo, que é aquela resposta que eu deixei ali para vocês, certo? Vejam que esse é o módulo, tá? E esse é o ângulo, né? A fase lá, perdão. Tá? É isso aí, bem tranquilo, bem fácil. E a última questão ali que tinha então, né? Era para vocês modelarem, né, essa equação íntegro diferencial, né, com essa integral e com essa derivada. Isso aqui é só para dar o exemplo, tá, de como esse tipo de representação fasorial ela pode ser usada então para simplificar, né, avaliações, né, de circuitos, né, que
demandam, então, né, equações diferenciais e tal, né, e integrais, certo? Então era dada essa equação aqui para vocês, tá? E era pedido, então, para calcular a corrente elétrica através dessa equação, tá? E eu não sei se alguém tentou fazer aqui, mas eu percebi depois que eu acabei esquecendo de dar a, de ressaltar a frequência angular aqui para vocês, tá? Talvez não tivesse ficado tão claro, né? Mas olhando essa componente aqui, né, vocês deveriam perceber ali que a frequência angular é 2, tá? Mas enfim, né, como é que a gente resolve isso? A gente simplesmente, então, avalia cada termo da equação, né, de acordo com aquilo que a gente já uh, viu, né, pessoal? Então, como a gente representa uma resistor? Veja que esse aqui é um circuito RCL, né? Então, tem uma tensão aqui em cima de um resistor, certo? Ahn, aqui no capacitor, né, através dessa integral da corrente aqui, tá? E aqui no indutor, né, em função desse valor aqui de ângulo, tá? E teria integrado aqui um valor de indutância aqui no meio. A gente vai ver mais detalhadamente isso depois. E é igual, isso tudo é igual a 50 cosseno, bababá, 75. Tá? Então, isso basicamente seria a representação de elementos de tensão em cima de um circuito. Tá? O I lá, né, no domínio tempo aqui a gente pode representar, né, por esse I maiúsculo aqui. Tá? A integral, então, a gente viu lá que pode ser descrita, então, né, pelo I, né, que está aqui dentro, e pelo inverso do J ômega, certo? E aqui na diferencial a gente tem, então, que a gente pode substituir, né, direto pelo J ômega, certo? E claro, considerando o I aqui, né, colocar o I fasorial aqui, tá? Aqui a gente está então transpondo para a forma polar, né, em fasor, né? E substituindo essa frequência angular na equação, a gente vai ter então, né, essa igualdade aqui, tá? Reparem que dividir um número, isso aqui vai ficar 8i dividido por j2, né? 8 por 2, 4, tá? E essa constante, reparem que o inverso de j é menos j, tá? Em números complexos, isso vocês já devem saber, né? Aqui, substituindo, a gente vai ficar então com j6, tá? Tudo isso em função da corrente, né? E a gente vai ter então uma divisão, né? Aqui, certo? Passa esse cara para o outro lado, esse aqui já está então num formato que vai nos facilitar, né? No fasorial, em forma polar, né? A gente faz a resultante desse cara, que vai dar 4 menos J10, certo? E resolve então essa divisão aqui que dá o nosso resultado, tá? Então, tendo esse resultado aqui, basta que a gente passe para o domínio do tempo esse resultado depois, tá? O que bate lá com o gabarito que eu deixei para vocês, certo? Certo, pessoal? Então vocês viram que essa parte aí, né, da disciplina, ela demanda, né, muita manipulação e eu estou gastando aqui um bom tempo dessa aula em cima desses exercícios todos aqui, deixei muitos no fim da aula passada para vocês, né, para que vocês possam realmente exercitar e tentar, né, pegar esse mecanismo aí, fixar bem, né, esse mecanismo para resolver esse tipo de exercício, tá? Uma dica importante que eu posso dar para vocês é como vocês estão trabalhando em casa agora, né, na frente do computador, provavelmente, e utilizem os recursos computacionais que vocês têm, tá? Então eu não sei o quanto vocês têm afinidade com linguagens de programação, coisa do tipo, tá? Ou tem recursos computacionais disponíveis aí para vocês, tá? Mas assim, tem diversas formas, né, que a gente pode utilizar para simplificar em muito a nossa vida nessa análise fasorial, tá? E aqui eu cito alguns, né? Então vocês podem fazer esses cálculos aqui, né, em alguns softwares aí, em MATLAB, vocês podem programar algumas planilhas no Excel aí e tal, de repente tem o pessoal da
produção que faz um monte de coisa aí no Excel, né? Podem usar calculadoras científicas aí, o pessoal da química e tal, de repente, né, da metalúrgica, tem essas calculadoras programáveis, né? Essas HPs da vida, tá? A 48 Plus, as 49, as 50G, tá? Aquelas da Texas, né? Ou então uma outra alternativa muito boa para vocês é a utilização de emuladores, tá? Então, vocês podem, né, pegar e baixar, por exemplo, um emulador de uma 50G no PC de vocês, tá? E eu recomendo fortemente que façam isso, tá? Quem puder, porque vai ajudar muito vocês, certo? Mas assim, ó, muito mesmo. Vocês vão ver que esses cálculos de fasores, assim, eles são feitos automaticamente já pela HP e vocês vão ganhar muito tempo com isso, tá? Muito tempo. Então, principalmente para, né, para prova lá e para estudar, né? Para a prova é um baita de um ganho, tá? Façam isso, certo? Então eu deixei aqui para vocês um link para download, tá? E deixei também um tutorial, né? Lá onde um rapazinho lá ensina vocês a fazer alguns cálculos fasoriais aqui, né, no simulador da HP, tá? Então vocês vão ter essa mesma visão aqui, tá? Isso aqui era eu resolvendo uma das questões ali que eu deixei para vocês antes, tá? E assim, isso vai facilitar muito a vida de vocês, tá? Então vale a pena, vale muito a pena investir um tempinho para olhar isso aqui, tá? É um vídeo bem rápido, 5 minutos. O emulador aqui você consegue baixar direto, instalar, tá? Se tiverem HPs também, Texas, usem, tá? Recomendo fortissimamente que usem, né? Ou se tiverem intimidade com alguma linguagem de programação aí, um MATLAB, mesmo um Excel, né? Um Python da vida e tal, usem, tá, pessoal? A gente está aí, ó, 2021, vocês têm que usar os recursos computacionais que estão disponíveis, tá? Não tem mais por que ficar sofrendo tanto fazendo aritmética de número complexo, tá? Então, às vezes a gente dá comete alguns erros ali bem bobos que estragam as nossas respostas, tá? Então, usem isso que está ao alcance de vocês, certo? Beleza, pessoal. Então, visto toda essa base, né, aí de números complexos, de operações, de como passar ondas para fasores, fasores para ondas, né, todo né, essa alegoria e todas esses artifícios que a gente viu aí agora, né, é chegada a hora da gente ver então como funcionam, né, essas ondas de corrente alternada nos nossos componentes lá, né? Que são o RLC, né? O resistor, o indutor e o capacitor, certo? E ver como é que a gente pode aplicar, então, né, essas ferramentas fasoriais, certo? Essa representação fasorial na resolução desses problemas, tá? Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, começando pelo mais simples aqui, né, pessoal? Resistores, tá? Como eles se comportam, então, sob regime de corrente alternada, tá? Da mesma forma que eles se comportavam sob a corrente contínua, tá? Então, eles mantêm o mesmo padrão de comportamento, né? A gente tem, então, que a tensão em cima do resistor é o produto da corrente e da resistência, né? Isso no domínio tempo. No domínio fasorial, tá? Que é o que a gente está lidando aqui agora com essas correntes AC, né? A gente vai ter a mesma coisa, tá? Só que a corrente, né, vai estar representada talvez de forma fasorial aqui, tá? Então a gente, ao invés de representar, né, toda aquela uh, a corrente ali, a amplitude, né, com cosseno, com fase e tal, a gente vai escrever dessa forma aqui, polar, né, muito provavelmente, multiplicar isso pela resistência e teremos aqui a tensão, então, né, descrita, certo? Então, a coisa mais importante de vocês saberem disso aqui, tá? É que nos resistores, a
corrente e a tensão, elas estão em fase, tá? Porque a resistência, ela é só uma proporcionalidade, tá? Em módulo entre corrente elétrica e tensão elétrica, certo? Então, ela não afeta, né, a fase dessa corrente ou dessa tensão, tá? Ela é só um modulador, é só uma proporcionalidade, né, uma métrica ali, uma figura de linguagem para descrever essa proporcionalidade entre tensão elétrica e corrente elétrica, né, em um caminho que possui uma resistência ali, uma perda de energia, certo? Então, a corrente e a tensão, elas estão alinhadas, né, no mesmo ângulo φ lá, tá? Que descreve a corrente, certo? E como isso funciona nos indutores, pessoal, tá? Por exemplo, aqui, tá? Eu tenho uma corrente alternada aqui e um indutor conectado, então, nessa fonte, tá? Esse indutor, então, vai ter uma tensão em cima dele e aí, por ele eu tenho fluindo, né, uma corrente, certo? Vocês devem lembrar que para a corrente contínua, né, a gente tinha um indutor, então, como sendo um curto-circuito, tá? Para uma fonte para uma fonte, tá? De tensão ou corrente, certo? Então, utilizar ele em corrente contínua, né, fazia dele um curto-circuito, tá? Logo, a gente não tinha essa tensão aqui, tá? E por que isso acontecia, né? Porque a tensão em cima de um indutor, né, em cima de uma bobina, ela é descrita então pela indutância, né, desse indutor e pela derivada da corrente, tá? Então, se a nossa corrente é contínua, obviamente a derivada é zero, né? Lembrem que a derivada é a taxa de variação, tá? Se alguma coisa é contínua, a taxa de variação dessa coisa, obviamente, é zero, né? Então a gente não tem, né, essa tensão em cima dela em corrente contínua, tá? Já em corrente alternada, tá? A gente vai ter então ali a nossa corrente, né, que circula por esse camarada aqui, descrita por seno ou cosseno, tá? Aqui a gente está, nesse exemplo, descrevendo ela por cosseno, certo? E aí essa derivada não vai ser nula, tá? Porque ela vai ter, então, uma função aqui que descreve ela e a gente vai derivar esse cara aqui, tá? Em relação ao tempo, certo? Então, vocês devem saber muito bem, melhor que eu até, porque fizeram um cálculo há menos tempo, que a derivada, né, do cosseno é menos seno, certo? Que equivale, então, a dar um shift, né, em fase nesse cara aqui, nessa corrente, em 90 graus, certo? Em relação à tensão, né? Perdão, o shift que vocês vão dar é em relação à tensão, tá? Essa aqui é a equação da tensão, tá? Então essa derivada aqui, né, que vai transformar o seno, né, aliás o cosseno, né, que descreve essa corrente em um seno, né, vai provocar essa mudança de 90 graus na tensão desse camarada aqui, tá? Então, vocês vão descrever a tensão desse cara dessa forma, tá? Aqui é um outro jeito, tá? Outros jeitos que vocês podem utilizar, tá? Tanto em função lá do cosseno, né? Que é o modo mais tradicional, ou em função da exponencial, na J e mais a fase, né? Ou em função, né, do modo fasorial, aquele que a gente está usando agora direto também, né? Da coordenada polar lá desse cara, tá? Então reparem que a gente vai ter essa derivada, né, que vai então nos jogar, né, a tensão para frente em 90 graus, certo? Isso do ponto de vista matemático. Olhando do ponto de vista físico, o que acontece, pessoal? Tá? À medida que vocês começam a colocar corrente nesse condutor aqui, tá? Vocês vão gerando um campo magnético nele, tá? Que vai então gerando uma tendência de não deixar essa corrente que está circulando por ele
variar instantaneamente, né? Então isso vai gerando uma resistência, né, no componente, o que vai gerando, e aí a gente vai ver que a gente chama isso na verdade de impedância depois, tá? Ou de reatância indutiva, tá? Esse é o nome dado, como eu comentei aqui, tá? Que depois, quando a gente for combinar com os outros elementos, vai ganhar o nome de impedância. Mas à medida que a gente vai passando essa corrente, que vai sendo formado esse campo magnético, então a gente vai ter a tendência de não gerar mais não permitir que essa corrente varie abruptamente, né? Então, quanto mais corrente, maior a frequência, né? E vejam que a tensão é dependente da frequência, né? Quanto maior for a frequência da onda, mais resistência a gente vai gerar à mudança dessa corrente, tá? E maior vai ser a queda de tensão ali em cima, certo? Já a defasagem que surge entre essa tensão e a corrente, né? Ela vai ser fixa e é dada por 90 graus, né? Então, se eu tenho uma corrente ali com um ângulo de fase, né, φ, eu vou ter a tensão descrita por φ mais 90, certo? E essa tensão aqui, né, ela é proporcional, então, essa queda de tensão, à frequência, né, dessa corrente elétrica que está circulando nesse cara, certo? Isso provoca, então, um atraso em corrente, né, de 90 graus, ou um avanço em tensão, né? Colocando, então, as duas ondas sobre o mesmo eixo, tá? É isso aqui que a gente vai enxergar, certo? Então, vocês podem ver aqui, né, que a gente tem a tensão variando e aquela resistência, né, aquela reatância, melhor dizendo, indutiva, ela vai gerando esse lag aqui, então, né, permanente na corrente elétrica, certo? Que vai estar sempre defasada em 90 graus em relação à tensão, certo? Isso por efeito do campo magnético que é gerado no componente, tá? Então a gente já viu o que acontece para resistores, já viu o que acontece para indutores, falta o nosso querido capacitor aí, né, pessoal? Certo? Então o que que acontece com esse cara aqui, tá? Na corrente contínua, né, vocês lembram então que a gente tem lá o capacitor como sendo um circuito aberto, tá? É sempre interessante observar que é sempre um comportamento complementar ao do indutor, tá? Então a gente tem lá um acúmulo de cargas elétricas, né, em ambas as placas, tá? De um lado aqui positivo, do outro negativo. Esse cara vai se carregar, né, vai criar um campo elétrico aqui, né, que vai gerar um potencial aqui, né, igual ao dessa tensão elétrica aplicada sobre ele, tá? E a gente não vai ter então a circulação de corrente elétrica aqui, tá? Porque não tem então diferença de potencial, né? Dessa forma, então, a gente, né, tem ele como um circuito aberto para corrente contínua, tá? Já para corrente alternada, né, esse cara aqui, e reparem, né, que a gente tem ele como um circuito aberto, porque em vez de ser a derivada da corrente, que a gente considera agora, é a derivada da tensão, né? Se não tem tensão circulando, né, enfim, né, ou a tensão é contínua também, né, em cima desse camarada aqui, obviamente essa derivada é zero e a corrente vai ser zero, tá? Já em corrente alternada, né, a gente vai ter então lá uma fonte de tensão, certo? Que vai variar aqui, tá? O que vai fazer com que essa derivada não seja zero, obviamente, né? E vocês vão ter aqui um efeito complementar desse cara, tá? Em relação ao indutor, tá? A gente vai ter então a geração, né, de uma circulação de corrente aqui por esse cara, tá? E vai ter uma tensão também sobre ele que é dada então
né, pela corrente aqui e inversamente proporcional a, a frequência, né, dessa corrente aplicada, certo? E a capacitância do componente, né, certo? Então, o que quer dizer isso, né, em termos de tensão e em termos de corrente, tá? Vejam que a corrente que passa por ele é proporcional à frequência, né? Também, tá? Se a gente analisar aqui a tensão, no caso, tá? Então, é proporcional a essa frequência daquela tensão que está aplicada sobre ele, né? E a capacitância. O que significa dizer isso, tá? Significa que quanto mais vocês aumentarem a frequência dessa onda que está aplicada sobre ele, né, dessa tensão ou dessa corrente, né, mais vai diminuir o que a gente chama de reatância capacitiva, tá? Ou seja, essa resistência que tem em cima dele, tá? Então, quanto maior for ela, maior, menor vai ser essa reatância, tá? O capacitor, né, ele tem um comportamento complementar, como eu já comentei, né, em relação ao indutor, certo? E no capacitor, o que vai estar adiantado é a corrente, tá? E vocês podem interpretar isso da seguinte forma, né? Na medida que vocês aplicam essa tensão aqui, esse capacitor vai se carregando, vai gerando um campo elétrico, tá? A gente sabe pela teoria do capacitor lá que ele não permite uma variação abrupta de tensão, né? O indutor não permite uma variação abrupta de corrente. O capacitor não tolera uma variação abrupta de tensão, tá? Dessa forma, então, né, ele fica segurando essa variação de tensão e a gente tem então a corrente aqui correndo solta, daí estando 90 graus né, à frente da tensão, tá? Então, se a gente tem lá uma tensão de fase φ, a gente vai ter uma corrente de fase φ mais 90, certo? Mesma coisa. Beleza? Uma coisa importante de mostrar para vocês aqui, tá? Impedância. Esse aqui é um ponto crítico da nossa disciplina, tá? E espero que vocês façam alguns exercícios sobre isso e reflitam sobre essa sessão da aula aqui, tá? Então, na prática, claro, a gente não tem um circuito puramente capacitivo, ou indutivo, ou mesmo resistivo, é muito difícil, tá? A não ser que a gente queira fazer uma queda de tensão para alguma situação, mas ainda assim a gente tem componentes mais específicos que se usa que é bem melhor do que usar só dois ou três resistores associados, né? Então, reparem que, né, esses diferentes componentes, né, cada um deles tem uma reatância, né, uma reatância indutiva, ou uma reatância capacitiva, ou mesmo uma resistência, né, que é o caso do resistor, né? E quando a gente faz, então, arranjos mais complexos, misturando esses componentes todos no sistema, tá? Há o surgimento, né, de resistências combinadas entre eles, né? Tanto da reatância indutiva e capacitiva, né, combinadas entre elas e também com a resistência do capacitor, tá? A esse arranjo total, então, a gente dá o nome de impedância, tá? Que é também a proporção entre a tensão e a corrente elétrica, certo? Então, ele é o análogo aqui do nosso mundo em frequência, tá? Do nosso mundo fasorial, tá? Dessa análise aqui para a nossa resistência elétrica, tá? Lá no domínio do tempo, certo? Então, vocês têm também as mesmas proporcionalidades, né? Então, a impedância vai ser tensão por corrente elétrica, ou também descrita em função né, da tensão aplicada é igual a impedância vezes corrente elétrica, certo? É importante notar então que a nossa impedância aqui ela vai ter uma parte real, que é a parte da resistência lá do resistor, né?
e também uma parte complexa, tá? Que é a parte que justamente faz alusão à nossa reatância indutiva ou capacitiva, certo? Ela pode ser representada na forma de números complexos, né? E geralmente é representada na forma de números complexos, tá? Reparem que é por isso que a gente gastou tanto tempo em cima daqueles daquela análise, daquela revisão ali de números complexos, de fasores e tal, né? Tudo isso era para vocês chegarem aqui bem embasados e poderem dar um show aqui, né? E usarem isso de forma bastante natural e fluida, tá? Então, por isso a minha dica lá em relação a HP ou algum outro software, tá? Usem mesmo, pessoal, não tenham medo, tá? Ahn, Aqui a gente tem então as representações também ou em forma retangular ou em forma polar, tá? É bastante comum, as duas, ambas são bastante comuns, tá? Eles são, né, como eu comentei aí, as combinações, então, né, totais das resistências elétricas, das resistências elétricas, reatâncias indutivas e capacitivas, tá? E importante também, né, ela também é medida em ohms, tá, pessoal? Então, normal, se vocês pegarem um rádio lá, forem ver lá a saída dele para saber qual a impedância, né, das caixinhas de som que você tem que plugar lá, vai estar lá uma impedância de saída, né? Tantos ohms. Claro que isso não é tão mais comum hoje em dia, né, em tempos de tudo integrado e tudo Bluetooth, né? Mas em tempos de bits e tal, mas esse é o modo com que a gente se refere a impedâncias, né, de cargas, né, como conectar então cargas nesses circuitos aí, por exemplo, amplificadores, que pode ser um amplificador de som. Tá? Reparem que a impedância ela é um componente então dependente da frequência, né, pessoal? Aqui vocês têm então né, como um resumo de como ela funciona, né, para aqueles nossos componentes, tá? A gente tem ela em função da indutância, né, tem em função da capacitância e em função da resistência, né? E assim como a gente tem a impedância, a gente tem a admitância, né, que é o complemento dela, assim como a gente tinha resistência e condutância também lá, tá? Uh, e de fato, né, quando a gente considera essa admitância, tá, que é dada também em si mesma, assim como a condutância, né, a gente tem também ela como um número complexo, tá, que é separado em condutância, que é a parte real, e susceptância, que é a parte complexa, né? E pode ser descrita também como o inverso da indutância ou como I sobre V ao invés de V sobre I, né? Então, corrente como sobre tensão, tá? Um, Dessas equações aqui, a gente tem o que eu já comentei para vocês, né? Do comportamento lá, né? Dos nossos indutores e capacitores aqui, né? Então, o indutor curto-circuito em DC, circuito aberto em altas frequências, porque né, se você tiverem uma frequência infinita, vão ter uma impedância também infinita e nenhuma corrente vai circular por esse cara. Tá? O complementar ocorre no capacitor, tá? Se você tiver uma frequência muito alta, né, a impedância vai ser zero e ele vai ser um curto em altas frequências. Tá? E é um circuito aberto em DC, porque né, vocês vão ter zero aqui, né? Então impedância infinita, certo? Beleza, pessoal. Então, falados todos esses conceitos, né? Chegou a hora da gente exercitar isso um pouco, tá? Isso seria aquela parte da aula que eu daria uns minutos para vocês pensarem, né? E resolver esse circuito, tá? Então, nesse circuito aqui, o que eu quero que vocês façam, tá? Calculem I de t e V de t, tá? Então, como se resolve isso? Reparem que, primeiramente, né, a gente está no domínio tempo aqui, tá? Então, eu pedi para você calcular no domínio tempo, tá? Reparem também que se vocês fossem analisar, né, por métodos mais convencionais, vocês teriam que fazer a integral ali do capacitor e tal, né, resolver, né? O que não é o fim do mundo, mas, né, não é lá tão divertido, né? Então vocês têm aqui uma fonte AC agora, tá?
10 cosseno de 4t, tá? Esse 4 aqui vai ser o nosso ômega lá, certo? Vocês vão usar eles para calcular depois os valores da impedância, né? E como a gente avalia isso aqui no universo fasorial, tá? Então a gente vai ter uma carga lá, tá? Uma impedância que é composta então por um resistor e um capacitor, tá? Com esses valores aqui. A gente vai ter então uma fonte de tensão que é dada, né, em amplitude aqui, né, por 10 volts, tá? Com uma frequência, uma fase, perdão, de zero, tá? Por quê? Porque não tem aqui nada T mais φ aqui nessa fonte, tá? Então, 10 fase zero, né? Qual vai ser a impedância total desse cara aqui, pessoal? É a soma dos componentes individuais, né? Estão em série aqui, tá? Então, a gente tem aqui 5, né, 5 ohms, a resistência, mais 1 sobre J ômega C. Tá? A gente substitui, então, né, esse ômega aqui na equação, substitui o valor da capacitância, né, e vai chegar nesse valor aqui. Tá? Resolvendo esse inverso aqui, tá, de 1 dividido por 0,4, a gente vai chegar nesse valor. Tá? Então a gente vai ter isso aqui para esse cara. Tá? Essa vai ser a nossa impedância do circuito. Tá? Como a gente calcula a corrente no capacitor, pessoal? Tá? Reparem que o V que a gente quer é aquele V, né, a tensão em cima do capacitor. Tá? E a corrente é a corrente total desse circuito, né? Corrente série. Certo? Reparem que o nosso I aqui, né, ele vai ser a corrente que atravessa, né, o resistor e o capacitor, certo? Então, basta que a gente pegue, né, e faça como a gente sempre fez, né? Então, corrente, o que que é? Tensão por impedância aqui no nosso caso, tá? E não resistência, né? Mas é o análogo, tá? Então a gente já tem essa tensão, né, de modo fasorial, aí a gente tem duas opções aqui, né? Como eu falei, a gente tem diversas opções matemáticas para solucionar isso. E aqui eu apresento mais uma para vocês, tá? A gente poderia pegar esse cara aqui e fazer o fasorial dele e dividir direto, tá? Mas aqui está solucionado de outro jeito. Vocês podem multiplicar, né, pelo inverso desse cara, que é o conjugado desse cara. Basta então copiar esse cara aqui para cima, tá? Com o sinal inverso e dividir pelo módulo dele, tá? É uma outra abordagem, tá? Eu particularmente até acho a de dividir dois fasores mais fácil e mais intuitiva, mas esse também é um jeito, tá? Vocês vão chegar então nesse resultado aqui né, em coordenadas retangulares, tá? Que passando para fasorial, né? Aliás, para polar, forma polar, vai ficar com essa cara aqui, tá? Isso baseado naquelas operações que a gente já viu lá no começo da aula, né, pessoal? Então, por isso que eu falei para vocês que é importante vocês dominarem bem aquilo, porque agora a gente vai passar correndo, tá? Vai assumir que vocês sabem fazer elas e vai embora, tá? Certo? Então, a tensão no capacitor, tá? Que é o nosso V ali. Como é que se calcula? Corrente vezes a impedância, tá? Então, o que é a impedância nesse cara? I sobre J, blá blá blá. De novo, só substituir. Agora a gente tem a corrente que percorre ele. Só fazer essa divisão aqui, tá? Aqui, esse cara está descrito, então, em função de fasor, né? Divide esses aqui, subtrai os ângulos, chegamos nesse valor, tá? Então, tendo esses dois caras, a corrente e a tensão, representadas de forma fasorial, tá? E polar, né? Que é bem intuitiva, é só representar no domínio tempo aqui, tá? Bem tranquilo. Último tópico aqui, pessoal, tá? Leis de Kirchhoff, tá? Como funciona isso, né, nesse nosso novo universo aqui agora de impedâncias, tá? Exatamente da mesma forma que funcionava lá no domínio tempo, tá? Então eu nem vou
dedicar muito tempo para isso aqui, porque eu imagino que agora vocês já sabem bem como é que isso funciona, tá? Então, a associação de impedâncias lá funciona exatamente como a associação de resistências, tá? Então, associação em série a gente soma, em paralelo a gente faz um pelo inverso, né, aquela mesma coisa, ou pode considerar também aqui a admitância, né, ao invés da impedância, certo? E aí a divisão de tensão e corrente funciona da mesma forma, né? Então, para circuitos em série, a gente tem essa equivalência aqui, essa equaçãozinha para divisão de tensão, e para corrente, né, a gente tem então essa igualdade aqui para divisão de corrente, certo? Mesmíssima coisa. Conversões, triângulo, estrela e estrela, estrela, triângulo, né? Mesma coisa também, pessoal, reparem que as equações são as mesmas, tá? Então também não vou perder muito tempo nisso. Inclusive, parabéns para vocês, quase todo mundo acertou a primeira questão da prova, que era justamente as conversões lá, né? Então o pessoal foi muito bem naquela questão. Ahn, já estão manjando bastante aí, isso aí, tá? Então não deve ser problema, certo? Então, né, tendo tudo isso, ah, a última coisa o último exercício aqui, né, de exemplo para vocês, né, da aula de hoje é esse aqui, tá? A aula já está bem extensa, ah, onde basicamente a gente quer então encontrar essa impedância de entrada desse circuito, tá? Então essa é a frequência angular e esses são os valores dos componentes, tá? E aí aqui para facilitar, né, o cálculo de vocês, eu botei algumas observações, tá? Z1, então considerem Z1 a impedância no capacitor de 2 mF, esse cara aqui. Z2 a série, né, do resistor e do capacitor de 10 mili, esses caras aqui. E Z3, então, a série do resistor e do indutor de 0,2 henries, tá? Então, esse ramo aqui do circuito, certo? E como é que a gente faz isso, pessoal? Barbada, né? Só calcular a impedância equivalente de cada um desses componentes, tá? Então, o Z1 aqui a gente calcula direto da equação, né? Substitui a frequência angular e o valor do componente, tá? 2 mili. Vai chegar nesse menos J10. Z2, então, é a soma, né, desses dois camaradas aqui que estão em série, tá? A resistência é direto, né? E, claro, para o capacitor a gente usa a equação do capacitor. Vai dar esse equivalente aqui. E o Z3, então, é a série desses dois camaradas aqui, tá? Então a gente faz, né, eles passo a passo aqui, tá? Acho que é bem tranquilo isso aqui para vocês, né? Calcular um aqui de cada vez, né? Z1, Z2 e Z3, né? Eu já comentei as equivalências, certo? E depois considerar a associação deles do ponto de vista de circuito, né? Para calcular então essa impedância total de entrada aqui, tá? E como a gente avalia esses caras aqui, né, pessoal? Então, a gente tem que a, a impedância total, né, de entrada desses circuitos é a soma de Z1, tá, que é a impedância desse capacitor, com um paralelo, né, de Z2 e Z3, certo? Que a gente já calculou lá. Reparem que o paralelo a gente faz da mesma forma, né? Multiplica aqui, faz o produto do nominador e a soma no denominador, tá? E soma, né, com aquele nosso Z1 lá que é o menos J10, tá? Então, aqui sem maiores mistérios, né, a gente vai ter a resultante desse cara aqui, né, então que é né, esse valor aqui embaixo. Vocês podem transformar eles dois em fasores e, aliás, transformar esses três valores em fasores, né? Fazer essa multiplicação, depois fazer a divisão, é tranquilo, né? E vocês devem chegar nesse valor aqui, então, de 3,22 e menos J 11,07, tá? Certo, pessoal? Então, por hoje, acho que era isso, né? Já está bem extensa a aula. De novo, acabei fazendo uma aula bem grande. Tô abusando um pouco da paciência de vocês aí, mas prometo a próxima um pouquinho mais curta, tá?
Então, lembrem, né, o que é importante de lembrar daqui, tá? A gente tem então lá os valores de corrente de tensão elétrica no resistor em fase, tá? A gente vai ter então no indutor uma corrente defasada em relação à tensão, tá? Por causa daquela tendência, né, do indutor de não deixar a corrente variar abruptamente. E no capacitor o contrário, né? A gente vai ter então uma tendência, né, de não variar abruptamente a tensão elétrica, tá? Já que ele tem essa tendência, né, e a gente vai ter essa tensão atrasada em relação à corrente, tá bom? Lembrem das propriedades, né, que o capacitor então é um circuito aberto em DC e curto em altas frequências, tá? O contrário do indutor, que é um curto em DC e uma impedância infinita, né, em frequências infinitas, né? O resistor, então, ele não é afetado, né, por esse comportamento, certo? Lembrem das associações de impedâncias, tá? Das leis de Kirchhoff, que funcionam da mesma forma, tá? Nas impedâncias aqui, da mesma forma que elas funcionavam nas resistências para gente, certo? Então, nada mudou em relação a isso. Lembrem dos divisores, né, de tensão, divisores de corrente, certo? E como utilizar essas equações. Lembrem que a transformação aqui, a conversão triângulo-estrela, ela funciona da mesma forma, tá? Então isso aí também não mudou, né? Vocês já dominam isso. E, como a gente sempre faz, né, pessoal? Vamos deixar aqui então os exercíciozinhos de fixação para vocês, tá? Mas prometo deixar menos dessa vez, são só dois, tá? Então, o primeiro exercício é esse aqui, tá? Então, a gente tem essa fonte aqui descrita por esse cosseno, tá? Essa fase aqui de menos 15, certo? E tem aqui um circuito RLC, né? Então, um resistor, um capacitor e um indutor, certo? A gente tem o VO dado lá então em cima daquele indutor e eu quero que vocês calculem para mim então exatamente esse valor de VO, tá? Nesse circuito aqui. Vocês devem chegar num valor como esse descrito aqui embaixo, tá? 17,15 cosseno de 4t 15,96, certo? Beleza, esse é o primeiro exercício. Já no segundo exercício, é um pouquinho mais complexo, né? A gente tem aqui esse circuito bem mais elaborado, na verdade. Já tem a representação, né, da fonte aqui de forma fasorial polar, tá? Ahn, Poderia ser retangular também, tá? Mas está polar. Ahn, e eu quero que vocês encontrem, então, essa corrente I aqui, tá, pessoal? Olhando assim, qual seria a forma mais objetiva, talvez, de fazer isso? Calcular a impedância total desse cara aqui, né? E dividir essa tensão pela impedância total, vocês achariam I, tá? Então, essa é a resposta, tá? 3,66, né? E essa fase aqui de menos 4,204, tá? Amperes porque é corrente, tá, pessoal? Lembrem das unidades, certo? Certo, pessoal? Então, para a nossa aula de hoje era isso, né? A aula já ficou bem comprida e também de novo, tá? Espero que vocês tenham aproveitado e ah, tentem fazer os exercícios ali, né? Caso não tenham feito e tal. Tentem pensar sobre esses conceitos que a gente abordou hoje na matéria, né? Consultem os livros também e me consultem se houverem dúvidas, né? E tentem dar uma olhada naquele software da HP ali que eu indiquei. Eu acho que isso com certeza é bastante útil para vocês, para aliviar vocês um pouco desse fardo de, né, ficar fazendo tudo na mão ali e tal, né? Realmente hoje em dia é importante vocês saberem como funciona isso, né? Mas essa em si é uma matéria lá de cálculo, né? Então não faz parte do escopo da nossa disciplina aqui testar o conhecimento de vocês em números complexos ou coisa do tipo, né? O que é interessante para a gente aqui é que vocês saibam aplicar isso em circuitos elétricos, certo? E modelar os circuitos através
desse conhecimento de matemática, ok? Então, por hoje é isso. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e nos vemos então na próxima aula, certo? Grande abraço.